Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu me chamo Luana, professora de matemática, e hoje vamos falar sobre funções trigonométricas e gráficos. Funções trigonométricas e gráficos. A função tangente. Considerando P um ponto na circunferência, está aqui o pontinho P, trigonométrica, denomina-se função tangente a função que associa cada número real x que não coincida com os pontos B e o ponto D a um único número real y igual a tangente de x, certo? Então, temos aqui, ó, indicado de vermelho, a retinha tangente. E aqui o ponto P. Função de x igual a tangente de x. Está aqui, ó, tangente de x. Chamamos de domínio D da função tangente y igual a tangente de x o conjunto de todos os números reais diferentes dos pontos B ou D. Ou seja, o domínio dessa função vai ser x pertencente aos reais, ou seja, qualquer número real, tal que x é diferente de π sobre 2, mais kπ, onde k pertence aos inteiros. Gráfico. Para construir o gráfico da função y igual a tangente de x, basta montar uma tabela de valores com os múltiplos dos ângulos de medidas notáveis. Então, temos aqui x e tangente de x, temos o ângulo zero, depois π sobre 6, que dá 30 graus, 45, 60 graus, 90 e assim sucessivamente até chegar em π, que é 180. Marcando no plano cartesiano os pares ordenados x e tangente de x, observe que para cada ângulozinho aqui, x, encontramos uma tangente referente, certo? Para cada valor de x, encontramos a tangente de x, montando assim os pares ordenados. A partir desses valores, podemos ter o gráfico da função y igual a tangente de x. Então, temos aqui. É importante lembrar que a função tangente é periódica e seu período é π. Isso quer dizer que, a cada intervalo π, os valores da tangente voltam a se repetir. Então, temos aqui os valores da tangente. Após um intervalo π, um período π, volta a se repetir, ó, os mesmos valores. E assim sempre vai acontecer. Então, para traçar o gráfico, primeiro você forma a tabelinha, pega os valores dos ângulos notáveis, certo? Dos múltiplos dos ângulos notáveis. Feito isso, você vai encontrar um valor para a tangente de x, dado a um valor x. Daí você monta o par ordenado e após o par ordenado, basta você desenhar no plano cartesiano e com isso encontrar o gráfico. Vimos o que acontece com o gráfico da função y igual a seno de x, conhecido como senoide, e da função y igual a cosseno de x, chamado de cossenoide. Vejamos agora o que acontece com as funções da forma f de x igual a mais b vezes seno de x, seno de kx mais d, ou f de x igual a mais b cosseno de kx mais d. Para essas formas de funções, nós temos o seguinte, ó. Período vai ser 2π sobre o módulo de k, a imagem vai ser a menos módulo de b e a mais módulo de b, a amplitude módulo de b e a translação vertical a e horizontal d. Agora, visto tudo que vimos anteriormente, para desenhar o gráfico da função tangente de x, vamos a um exemplo? Determina a função cujo gráfico está representado abaixo. Então, temos aqui um gráfico com todos os valores dos ângulos, certo? E aqui os respectivos valores encontrados a partir desses valores de x, certo? Para esta função. E temos aqui essa oscilação de gráfico, certo? Então, para encontrar a função que representa esse gráfico, vamos fazer o seguinte. Observando o gráfico, podemos destacar os seguintes elementos. O deslocamento vertical, que é A, certo? Você pode observar que verticalmente temos um deslocamento A igual a 3. Amplitude B, certo? Que é a amplitude da onda.
observe aqui, ó, que essa amplitude da onda, aqui não é 5, aqui é 3, ou seja, o B é igual a 2, certo? A amplitude da onda. E temos também o período P, que é 2π sobre 3. Essa função pode ser modelada por f de x igual a mais b seno de kx mais d, certo? Qualquer função pode ser modelada dessa forma aqui, nessas funções trigonométricas. Temos o valor de a, temos o valor de b e temos que p é igual a 2π sobre o módulo de k. Isso implica dizer que 2π sobre 3, certo? Que é o módulo de k, é igual a 2π sobre k. 2π sobre 3 aqui é o período que lá no gráfico está sendo indicado, certo? Então, a gente iguala o período a 2π sobre o módulo de k e resolvendo isso aqui, chegamos que módulo de k é igual a 3, ou seja, k é igual a 3. E d é igual a 0, pois não houve deslocamento na horizontal. Dessa forma, podemos montar a função, pois já encontramos os valores. A é igual a 3, então fica 3 mais. B é igual a 2, 2 vezes o seno de quem? Kx mais D. D é 0 e encontramos que o K é igual a 3, ou seja, Kx 3x. Dessa forma, a função que representa aquele gráfico que foi visto é f de x igual a 3 mais 2 vezes seno de 3x. Então, apenas observando o gráfico e tirando os elementos importantes e que podemos destacar naquela figura, conseguimos representar a função. Agora, iremos responder algumas questões para reforçar tudo que vimos nessa aula. Bem, agora vamos aprimorar ainda mais nosso conhecimento sobre funções trigonométricas e gráficos, respondendo às questões. Nessa questão, nós temos o seguinte: o calçadão de Copacabana é um dos lugares mais visitados no Rio de Janeiro. Seu traçado é baseado na Praça do Rócio, em Lisboa, e simboliza as ondas do mar. Quando vemos seus desenhos, fica evidente que podemos pensar na representação gráfica de uma função. Temos aí as opções logarítmica, exponencial, seno ou cosseno, polinomial de grau 1 e polinomial de grau 2. Bem, observando aqui esta imagem, certo, do calçadão de Copacabana, podemos observar que temos essa variação aqui, que lembra a representação de uma função seno ou cosseno, ou seja, a alternativa correta é a letra C. Um determinado inseto, no período de reprodução, emite sons cuja intensidade sonora oscila entre o valor mínimo de 20 decibéis até o máximo de 40 decibéis, sendo T a variável tempo em segundos. Entre as funções a seguir, aquela que melhor representa a variação da intensidade sonora com o tempo LT é. Bem, temos aí várias funções, certo? Você poderia simplesmente pegar esses valores mínimo e máximo e sair substituindo, certo? Mas vamos fazer o seguinte, vamos pensar na imagem dessa função. Teríamos A menos módulo de B e A mais módulo de B. Qual é a variação dessa função? Entre 20 e 40, ou seja, A menos módulo de B igual a 20 e A mais o módulo de B igual a 40, certo? Isso implica o quê? Isso implica que A é igual a 30 e B, o módulo de B, isso aqui você forma um sistemazinho, tá? Você pode fazer, ó, como eu já disse aqui que A é igual a 30, pode simplesmente, ó, cancela aqui, 2A igual a 20 mais 40, 60, 2 que está multiplicando passa dividindo 60, logo encontramos esse valor de A. Feito isso,
você pega o valor de A e substitui em uma das duas, certo? Se você substituir na de baixo, A não é igual a 30? 30 mais módulo de B igual a 40. Feito isso, você passa subtraindo, não é isso? 40 menos 30, módulo de B é igual a 10. Mas aqui, né, como aqui é módulo, temos B igual a 10 ou B igual a menos 10, certo? Lembrando que o módulo, como é medida de distância, sempre são valores positivos, tá? Então, aqui tanto pode ser o módulo de 10, como também pode ser o módulo de menos 10. Então, pelas informações que foram ditas, esse LT, L de T, vai ser igual a 30, que é o A que nós descobrimos, não é isso? A mais o B, quem é B? 10 vezes cosseno de π sobre 6t, certo? Essa informação aqui é comum para todas as alternativas, não é isso? É uma maneira bem simples de fazer. E como aqui o B tanto pode ser mais 10 como pode ser o menos 10, posso ter também 30 menos 10 cosseno de π sobre 6t. Então, aqui eu já saberia que a alternativa é a letra C. Porém, outra maneira de você descobrir era pegando fazendo o LT mínimo e o LT máximo em cada uma delas, certo? Então, teríamos aqui 30 menos 10, porque no LT mínimo, isso aqui tenderia a 1, certo? Então, ficaria 30 menos 10, e aqui, aliás, aqui tenderia a menos 1, e aqui a 1, não é isso? Então, ficaríamos com 30 menos 10 igual a 20, e aqui no máximo ficaríamos com 30 mais 10 igual a 40, ou seja, o intervalo entre 20 e 40, certo? Então, tá aí duas maneiras de resolver, ou seja, a alternativa correta é a letra C, 30 mais 10 cosseno de π sobre 6t.